Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto, que vai ao ar semanalmente pela sua Rede TV Cidade Livre, canal comunitário. Nós estamos recebendo hoje o presidente do Sindicato dos Químicos, do INSPIR e do PPS de Rio Claro, Francisco Quintino. Boa noite, Quintino, seja bem-vindo ao Contexto. Boa noite, Pimentel, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para a gente bater um papo, trazer as informações importantes aqui para a cidade. E aí, por aí mesmo. Obrigado pelo convite. Bom, Quintino, eu vou fazer com você o que eu tenho feito com todos os convidados que têm participado aqui do Contexto, né? Nós vamos começar falando um pouco da situação da política nacional, que, aliás, hoje é um prato cheio, né? E depois a gente vem vindo para o estado, para o município, até chegar no osso, certo? Exato. Que é o que eu faço com meus convidados aqui, eu tiro a pele e deixo no osso, né? Então eu queria que o Quintino, logo de cara, assim, dissesse como ele está entendendo o que aconteceu ontem em Brasília, se é assustador, se vem mais por aí, aonde que nós vamos parar, Quintino? Olha, eu vejo assim, nós, enquanto país, estamos passando por um momento bastante importante na história, porque, é como se diz, nunca antes na história desse país um senador foi preso em flagrante. Eu não conheço se alguém foi, mas pelo que dizem os historiadores, é a primeira situação. De modo em que é muito importante, não a prisão do Deustídio Amaral para a história do país, é importante do ponto de vista do sofrimento pessoal dele, mas é importante para que nós possamos, dentro da questão da impunidade, da corrupção, porque antes, quem ia preso no país? Segundo historicamente se dizia, preto, pobre e prostituta, não é? Tínhamos um engavetador-geral da República. Não é? Aí, a partir do ministro Joaquim Barbosa, que começou aquela história de mensalão, tal, fez uns enfrentamentos que, a meu ver, ele foi duro até na forma de conduzir a coisa, né? Diferente agora, porque aquele clima favoreceu o que está acontecendo agora, e dizer que nesse momento em que se prende um senador da República de forma flagrante, eu quero dizer, combinando... Um banqueiro também, não pode esquecer que tem um banqueiro preso no Brasil hoje. Combinando uma pedalada na justiça, quer dizer, dá o golpe na justiça, no ponto de vista de financiar, inclusive, fuga de uma pessoa que está sendo julgada. Então, isso é muito importante do ponto de vista das instituições, porque são três poderes, né? E os três poderes, segundo diz a Constituição, precisam trabalhar harmoniosamente, mas independentes. Então, eu acho que isso é muito importante, até porque nós precisamos, a partir desse momento, aprender. E qual é a lição que nós tiramos disso, né? Porque até então, alguns políticos aí achavam que podia fazer tudo, que nada ia acontecer, porque imunidade parlamentar, imunidade disso, daquilo. E aí, a partir de ontem, Pimentel, eu vejo que tem alguns aí que não estão dormindo mais, porque se você pega a situação do presidente da Câmara... Mas esses já não estavam dormindo, né? Agora, vamos combinar que esses que não estão dormindo hoje, eles só ampliaram um pouco a sua insônia, e agora, já não estavam dormindo. É o misto de insônia com idas regulares por sinal de diarreia. Agora, o Quintino, tudo isso acaba sendo derivado de uma operação que vem sendo conduzida por um juiz, nós não podemos esquecer, por um juiz de primeira instância, né? Ou seja, na verdade, para quem, como nós, conhece um pouco da justiça, nós sabemos que isso vai muito longe ainda. Exato. E vai ter um monte de gente que vai ficar um pouco preso agora e depois, quando subir para os tribunais, etc., e tal, vai ser relaxada a prisão de muita gente. Você não acha que alguns limites estão sendo ultrapassados também pelo Moro, pela Justiça? Essa coisa de mandar prender, mandar soltar, fazer da prisão um instrumento praticamente de coação para obrigar o cara a fazer uma delação premiada. Eu não sou que nem a Dilma, não. Eu acho assim que... aquela frase infeliz dela lá. Eu acho que dedo duro... Né? Tem uma diferença muito grande de ser dedo duro do que ser delator premiado. Aí é outra coisa. Até porque delator premiado não é dedo duro, né? É dedo mole, certo? Agora,
Como é que você vê isso? Você acredita que o que está sendo feito lá no Paraná vai ser mantido depois nos tribunais? Como é que você vê essa coisa? Olha, eu juridicamente, eu sou um ignorante dessa parte, não é minha área, juridicamente eu não consigo expor um pensamento. Mas do ponto de vista político, eu vejo assim, com tudo que o Dr. Sérgio Moro está sendo bastante duro, bastante firme em algumas coisas, extrapolando em alguns momentos, até botando pulseira. Ele e a Polícia Federal, que ontem cometeu uma... Né? Nós Então, vamos falar sobre isso. Então, do ponto de vista político, Pimentel, eu não tenho parâmetro para dizer isso, é só um pensamento. Até porque nunca antes na história desse país... Agora é o seguinte, há algum respaldo? Há algum respaldo? Veja bem, agora, de onde vem esse respaldo? Eu não sei. Vai dizer que só é interesse do PSDB? Será que o PSDB tem toda essa força de dar um respaldo dessa magnitude para o juiz? Quintino, eu fico pensando até em forças internacionais. Não, então, você chegou num ponto que você sabe, eu sou editor de uma revista virtual, Diálogos do Sul, que atua muito na questão da América Latina, das relações internacionais, e eu tenho um companheiro que você conhece também, o Paulo Canabrava, que é bambambam nessa história toda. Não te preocupa o que está acontecendo junto com a indústria naval, com a indústria de petróleo, com a indústria de construção civil brasileira, né? Porque vamos combinar que o Lula conseguiu reconstruir o setor naval do país. Sim. E agora nós estamos desmilinguindo ele em 6 meses. Sim. Né? Até um ano atrás a gente comemorava o pré-sal, agora nós estamos descomemorando. Desculpa, as nossas empreiteiras, elas competiam no mercado internacional. Exato. E agora está todo mundo preso. Agora, então, né? Será que só a mídia brasileira... Porque a mídia brasileira sempre foi sustentada por esse tripé. Exato. Como os políticos brasileiros sempre foram sustentados por esse tripé. Exato. Certo? Quem está financiando isso tudo? Quem está dando, quem tá dando respaldo? Essa questão internacional, a questão globalizada aí, lógico... E agora, só para esclarecer os nossos telespectadores, agora eu estou pedindo para o presidente do INSPIR, né, que é uma entidade internacional, fazer essa análise. E depois você também aproveita e já conta para a moçada aí o que é o INSPIR. Tá ok. Então, essa questão do que nós vemos aí desse momento aí político bastante sério, as apurações, a força que tem o juiz Sérgio Moro nessa questão de estar prendendo, empresário, tudo político, importante, tudo mais, eu vejo assim, tem um interesse internacional por trás, porque, não que sejamos ingênuos, mas chegou um momento que o país, sobretudo no comando do presidente Lula, que foi muito bem do ponto de vista da economia, mas que alguns enfrentamentos você tem que ter bala na agulha para fazer um enfrentamento com a questão. Você está dizendo para mim que a elite está indo à forra e quem está apanhando no lugar do Lula é a Dilma, é isso que você está contando para mim. Sim. Agora, se você olhar para a questão internacional, tem os pré-sal. Se nós conseguíssemos atingir o pré-sal do ponto de vista econômico, como nós idealizamos 2, 3 anos atrás, nós seríamos uma das superpotências mundial, certo? E aí é o seguinte, que interesse há do mundo globalizado, o país como o Brasil, tendo uma esquerda à frente do governo, ter um poder, um peso de América do Sul ou América Latina para conduzir uma área do planeta. Mas, o Quintino, mesmo acreditando, eu acredito, nós temos, para quem não sabe, nós temos tropa americana hoje, e é bastante soldado, não é pouco não, tem 20 mil estacionados no Peru, tem tropa americana estacionada na Colômbia, e a coisa é muito mais séria do que muitas pessoas imaginam, né? Os interesses globalizados são esse mesmo, e a prática do império sempre foi essa, né? Sempre foi. O Obama democrático, mas tem os interesses. Ele continua sendo o imperador. É Yankee, não importa a cor do presidente, ele é isso também não tem um pouco de culpa da Dilma, que além de não gostar de política, ela também rebaixou, de certa forma, o Itamaraty, também não tem apetite, como tinha o Lula,
para as relações internacionais. Enfim, o Lula acertou na escolha dele, o Lula errou e é por isso que nós estamos pagando. Eu não coloco a culpa na presidente Dilma. Eu estou perguntando isso porque eu sei que você foi eleitor do Lula. Sim, várias vezes. Eu não coloco a culpa de forma imediata na presidente Dilma, até porque ela, até onde eu posso ver, é uma mulher séria, uma mulher firme. Olha que a pressão que ela está aguentando aí, muito homem aí ia para debaixo da cama e chorar, a pressão que ela está aguentando. Só que aí o erro, até por falta de opção, foi o presidente Lula colocá-la na campanha. Porque o presidente Lula ele conseguiu o poder, em determinado momento, de eleger poste, certo? Então, aí elegeu dois. Né? E aí veio Brasil e São Paulo. E o azar dele, a falta de sorte, o azar dele e a falta de sorte nossa, foi que o que veio depois dele, quando ele abençoou, não tem e nunca terá a competência política que ele teve para conduzir o país. Certo. E aí a consequência vem de uma forma fantástica do ponto de vista do dano político e do dano econômico. Né? Porque a questão da economia está nesse momento recessivo, com uma gravidade muito grande, porque é a questão política que está comandando tudo isso e a coisa não avança enquanto a gente estiver nesse nível político da forma como está. Para terminar, quer dizer, nós não vamos terminar, mas nós vamos dar quase um término nessa coisa do cenário nacional e internacional. Desculpa, o PPS, eu fui militante do Partidão, cheguei a militar no PPS, sabe disso. Não é de uma profunda incoerência o PPS, não a crítica e a oposição que o PPS faz ao governo do PT. Eu acho que isso é totalmente aceitável e possível, até porque nós sabemos que historicamente a esquerda só se encontra na cadeia, né? Não é que nem a direita que se une pelo telefone. Não é incoerente o PPS se juntar com o PSDB, que na verdade a origem de todo esse cenário, né? Não que a corrupção tenha começado com o Fernando Henrique Cardoso, não começou. Sim. Aliás, diz que se o Moro tivesse o poder de fazer mesa branca, ele ia tentar fazer com que Pedro Vaz de Caminhas fizesse uma delação premiada. Já veio da caravela. Certo? Não é incoerente isso, já que, na verdade, o que a Dilma está aplicando é a receita que o PSDB vendeu na campanha do Aécio. Aí você, se a gente lembrar... Aliás, o incoerente não é o PSDB, o incoerente é a Dilma. Se a gente lembrar um pouquinho da letra da música do saudoso Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, nós vamos lembrar que o presidente Lula, o discurso, nas 3 primeiras campanhas do presidente Lula, que não foi eleito naquele período, que nós estávamos ajudando na campanha, não era o discurso que elegeu o presidente, que ele teve que rever uma série de situações capitaneado pelo marqueteiro Duda Mendonça, falou assim, você quer concorrer a mais uma eleição ou você quer ganhar a eleição? Eu quero ganhar a eleição, então se for para ganhar a eleição, nós temos que fazer algumas coisas diferentes do que você está fazendo. Então, aí quando se fala de PPS... Mas aí nós vamos combinar também que teve um belo dedo do Zé Dirceu, um pouquinho do Palocci. Né? Certo? Mas eu estou falando isso para tentar dizer que não há uma incoerência do PPS, no comportamento nacional do PPS, na sua postura, até de se alinhar com o PSDB em algumas campanhas, porque quando foi o grito, quando foi a campanha dos Diretas Já, estava todo mundo junto, no mesmo palanque. Fernando Henrique, Lula e tudo mais. O Leonel Brizola, saudoso. Então, estava todo mundo no mesmo palanque pedindo direto. Então, deixa eu aproveitar essa pergunta, e daí eu vou fazer a pergunta e você responde no início do próximo bloco. Será que o nosso erro, o erro da esquerda brasileira, não foi justamente ter se dividido lá atrás? E daí nós tivemos um governo social-democrata apoiado por um partido que era a extrema-direita no país, que era o PFL, e depois nós tivemos o PT, que também teve que fazer acordo com a direita, em vez da gente conversar entre a gente, mas isso você responde para mim no próximo bloco. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com o Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento.
E quem assiste ao Hard Soft não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Soft, seu link com a tecnologia. E nós estamos de volta com o programa Contexto, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Químicos e do PPS de Rio Claro, Francisco Quintino. Quintino, no último bloco eu te fiz uma provocação e te perguntei se o grande problema da esquerda brasileira, né, não foi, ao invés de tentar dialogar com quem é seu próximo, quem é seu vero semelhante, preferir fazer acordo com a direita histórica, com aqueles que apoiaram a ditadura. Quer dizer, eu sinto desculpa, tem hora que me sinto meio enjoado e meio enojado quando eu vejo o PPS, assim, fazendo parte de uma aliança que tem o DEM. Assim, a distância é muito grande, entendeu, Quintino? Assim como eu também não consigo entender o que aconteceu com o PT, esse governo de coalizão que, na verdade, o Lula acabou estimulando. Né? É isso. Nós erramos e a gente só conserta se o PT e o PSDB sentar na mesa e conversar, é isso mesmo? Eu não acho que nós erramos. Não, nós não erramos, quem errou foi eles. Sim. Nós estamos juntos. Não, do ponto de vista ideológico, né? Do ponto de vista da construção, em muitos momentos que foram feitos, com atores que não fez parte da defesa da democracia. Né? Teve gente aí que defendeu o militarismo, aliás, conviveu com o militarismo. Tem gente que continua defendendo. E continua, e além do mais, e esses atores que não são os nossos companheiros acabaram ajudando na campanha de companheiros de esquerda, quer dizer, que é uma coisa... Mas aí a questão é a seguinte, eu acho que a circunstância e o momento, não que eu aprove, eu francamente não consigo entender isso, mas quando você fala, por exemplo, e fala com dado histórico, de PPS, por exemplo, caminhando com o DEM, caminhando com outras forças que são reacionárias, conservadoras e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, você lembra, por exemplo, recentemente, que o presidente Lula teve uma conversa pública com o Maluf para eleger o atual prefeito de São Paulo. É por isso que eu estou dizendo, então, eu acredito assim, que brigaram, os compadres brigaram lá no passado, os compadres, né, os compadres Lula e Fernando Henrique, brigaram, quer dizer, não foi só eles, logicamente, eles brigaram, e quem está pagando é o país há muito tempo. Exato. Pagou durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Pagou menos durante o governo Lula, porque o Lula é mais político que o Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. E também encontrou uma conjuntura da economia mundial que, vamos combinar, ele surfou em mares tranquilos, né? Mas foi competente, conseguiu se livrar do discurso e das armadilhas que a elite colocou no seu caminho. Exato. Diante disso, tem solução? Nós conseguimos tentar começar a caminhar de novo e a consertar tudo isso? Num país que tem 34 partidos políticos, que, assim, os políticos querem continuar sendo financiados pelas empresas, né? Porque, inclusive, você sabe tão bem quanto eu, tem político que, inclusive, para ele não precisa nem se eleger. Ele, pegando o dinheirinho da campanha lá, ele passa depois uns 2, 3 anos babescamente. Né? Agora, tem conserto se não tiver uma reforma política, Quintino? Olha, eu vejo assim, a reforma política ele é o ideal e é o sonho de todos nós, políticos sérios. Político que não pensa no Estado como coisa pessoal e particular. Porque, lamentavelmente, tem gente que quer ir ao poder para acertar a vida dele. E isso tinha que acabar no país. Quintino, deixa eu só falar isso para você, porque, assim, pelo jeito que você fala a coisa, todo mundo fala a mesma coisa. O pessoal do PSDB fala a mesma coisa, o pessoal do PT fala a mesma coisa. Só que chega na hora de fazer a reforma lá no Congresso, não são os partidos políticos que estão falando lá. Mas são os interesses mais mesquinhos e pessoais. É triste isso. Aliás, num país que tem 34 partidos políticos, eu acho que partido nenhum tem a competência de
liderar qualquer coisa, porque é muito partido. Mas essa depuração, de consertar essa situação lamentável que nós nos encontramos na política do país, não é uma coisa que se faz de passe de mágica dentro do processo democrático. Né? Por exemplo, nesse momento a justiça está atuando para tentar ajudar no sentido de que essa questão da impunidade seja suavizada. A justiça não né? está, nós dois conhecemos bem a história, a justiça não está meio maniqueada pelos grandes monopólios midiáticos e daí tem um lado só apanhando? Porque, assim, desculpa, né? O ex-governador de Minas Gerais, do PSDB, a origem do mensalão, está provado que foi lá em Minas Gerais, não foi julgado até hoje. Mandaram o processo dele, ele renunciou ao Senado, foi para a primeira instância, está lá parado há 7 meses. Então, eu fico um pouco, eu ando um pouco preocupado com essa coisa de a gente achar que o judiciário é a tábua de salvação do negócio. Não porque nós sabemos das mazelas do judiciário. Não que seja, mas quando se fala nos 3 poderes... Não está na hora de passar tudo ali mesmo? Olha, quando nós falamos em 3 poderes... De novo. Quando nós falamos em 3 poderes, você está dando uma olhada na qualidade do Executivo? Você está dando uma olhada na qualidade do Congresso? E a questão do Judiciário? A última esperança é o Judiciário. Agora... E quando se fala em mensalão de Minas, nasceu lá, não sei o quê e tal, é lembrar que a maioria dos ministros do STF foi colocada pelo ex-presidente Lula e o atual presidente Dilma. Aonde que está o negócio que não consegue avançar? Então, aí tem a questão de uma suposta força oculta internacional que está por trás disso, que eu não duvido, mas essa força pretende o quê? Dar um jeito de calar a questão da esquerda na América Latina, né? Venezuela, Argentina, como que é isso? É umas coisas que para a gente fica estudando o cenário e tentando entender o que está acontecendo. Eu tenho uma tese que eu discuti outro dia com o Paulo Canabrava, eu já conversei com o Marcelo Fiore, tenho conversado com as pessoas que eu mais converso sobre política do ponto de vista nacional e internacional. Eu acho que a reforma política só pode sair para valer de 2 formas. A primeira é aquilo que a CNBB, a OAB, as grandes entidades nacionais, as entidades que você presidiu, que eu presidi, Congresso Brasileiro de Cinema, enfim, defendem, que é a convocação de uma Assembleia Nacional soberana e exclusiva para fazer a reforma política. Agora, será que se nesses acordos de delação que estão sendo feitos com empresários e empresas, nesses acordos que estão sendo feitos lá para as empresas poderem, que é a delação premiada das empresas, né, que permite que as empresas continuem trabalhando para o Estado, etc., coisa e tal. Será que se os donos, os controladores dessas empreiteiras, desse pessoal que financia não só o PT, mas todos os partidos políticos, todos, ninguém que atire, como diz a Bíblia, que atire a primeira pedra, certo? Se esses caras chegassem e diante desse quadro reconhecessem que a origem e o mal é o que eles praticam, será que a justiça não poderia colocar assim rapidamente uma coisa assim, empresa que está na Lava Jato não pode mais fazer doação de campanha. Acabou a financiamento. Quintino, acabou o financiamento no dia seguinte. Só vai sobrar os bancos. Mas aí é o seguinte... Agora, nem sei se os bancos, porque ontem já foi um banqueiro preso também. E quem fez caixa de campanha, e quem já fez caixa de campanha com desvio de dinheiro das estatais? Aí é o seguinte, então quer dizer, então teria que ter a mesma possibilidade. Você vê como que é, nós estamos numa situação difícil. Vamos brincar que você é do PSDB e eu sou do PT. Nós não somos, certo? Sim. Mas vamos fazer uma brincadeira. A hora que você fala para mim isso aí, eu respondo para você assim, mas vocês fizeram também um Caixa 2 na privatização da Vale, no PROER, entendeu? Ou seja, do ponto de vista deles, está tudo resolvido, porque... Tem Caixa 2 para um lado e tem Caixa 2 para o outro lado. Sim. Né? Aí vamos então para o financiamento público. E daí, por incrível que pareça, a Operação Zelotes, lá, que é o dinheiro que está lá fora, de muita gente, esse não anda para lugar nenhum. Inclusive não anda porque os donos das mídias também estão lá envolvidos no negócio.
Quantas como é que nós fazemos para fazer isso? Quantas contas tem na Suíça aí que tem uma lista lá parada no Congresso? Que eu tô falando pra você. Pois é. E aí a questão é a seguinte, vamos agora para o financiamento público de campanha? Lógico que vamos. É o caminho melhor, porque quem tinha que abastecer seu caixa já abasteceu. Não, mas assim, teve uma coisa que você sabe que eu sou um intransigente até defensor do financiamento público de campanha, do voto em lista, porque eu acho esse negócio de falar que não, daí os caciques do partido que vão decidir. Com lista ou sem lista, quem decide quem é candidato são os cardeais. Mas é que nenhum partido tivesse dinheiro no exterior. Agora, o Lincoln esteve aqui me dando uma entrevista e ele me chamou a atenção para uma coisa que realmente me botou para pensar. Financiamento público com 34 partidos funcionando. Já pensou o ano que vem? Se 34 partidos resolverem ter candidato a prefeito de Rio Claro, e nós vamos, no próximo bloco, nós vamos começar a falar de política aqui de Rio Claro, que eu acho que é o que mais interessa para os nossos telespectadores, mas vai ser um fundo, não tem, o poço não vai ter fundo, entendeu? A não ser que se coloque um teto e falar, é isso aqui, vocês dividem entre vocês, e daí vai começar a ocorrer um fenômeno ao contrário, porque a hora que isso acontecer, vai começar a ter fusão de partido. Lógico. Né? Porque não tem ideologia para 34 partidos. Aí a questão da... Apesar que, por um outro lado, você sabe que eu também sou defensor, inclusive de candidatura avulsa. Eu acho que a democracia permite isso. Agora, a democracia da Lua, porque no Brasil, nos Estados Unidos, não dá. Como que o Quintino, que tem uma experiência na luta sindical, na luta do movimento negro, que veio do chão da fábrica, etc., coisa e tal, como que a gente resolve isso, inclusive, lembrando por você, que as duas maiores central brasileiras também, num se bico, e daí o trabalhador, no meio entretenimento, só se pode. Na questão é isso, só para concluir. Desculpa os telespectadores o palavrão, mas a verdade é essa. Mas é isso aí mesmo. Aí a questão é o seguinte, só para pontuar a questão da reforma política, que é super importante, e você lembrar que recentemente, eu acho que foi agora no transcorrer de 2014, acho que foi duplicado a questão do fundo partidário, tá? E aí a questão é o seguinte, teve partido nanico, pequeno, comprando helicóptero. Pois aí, Não, aí é o seguinte, aí você os caras também, não, sabe e nós temos que tocar nesse assunto. Não, assim, aí a questão esses que estão comprando helicóptero tem que ser com são os mesmos que compram helicóptero e não são dono de partido, mas são dono de seitas também. Você sabe do que eu estou falando, e eu acho que nós temos, assim, em nome da diversidade cultural, da diversidade religiosa, eu acho que a gente tem comprado muito gato por lebre. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós botamos o povo na rua? Como avança? Entendeu? Mas o povo, eu não quero aquele pessoal que foi lá bater lata. Como avança? O povo não acredita, o povo está incrédulo. Agora é o seguinte, na verdade o povo nunca saiu para a rua. O povo não tinha nem... O povo não comia para sair para a rua. O povo acreditou num projeto onde a esperança vencia o medo, tá? Esse é o grande momento. Então, aí a questão é o seguinte, como nós avançamos numa reforma política que é o sonho de todos nós, um país democrático, livre, com as instituições independentes funcionando, com poucos partidos políticos, sendo que tem bancada de tudo quanto é jeito, com seus interesses pessoais colocados à frente dos interesses coletivos. Como que vai avançar numa reforma desse jeito, com esses atores? Bom, Quintino, eu acho que com essa questão a gente dá uma encerrada no quadro nacional, né? E, por consequência, no quadro estadual, porque é mais do mesmo, né? O que eu teria para falar para você é que eu acho engraçado que os tucanos brigando por CPI lá e impedindo CPI cá. Né? Então, eu acho que ou senta todo mundo para conversar, ou então briga de vez, e daí nós só saímos do atoleiro se aparecer uma terceira via aí. É o que eu aposto. Eu só queria a questão que você falou das duas maiores centrais sindicais brasileiras, a CUT e a Força Sindical. Dizer um quadro. Dizer que nós temos bandeiras, CUT, Força, as demais centrais, GT, CTB. Que caminho unificado. Não, nós temos bandeiras que são unificadas. Nós estamos no mesmo. Agora, nós temos que lembrar que a CUT, ela, até por conta do PT, é governo.
É governo. Então a CUT fica numa situação bastante delicada, complicada, porque uma coisa é você ser oposição. Outra coisa é você ser situação e encarar uma série de circunstâncias, até por questão de discutir governabilidade, que é difícil para os companheiros digerir várias situações. E a gente, bastidor, a gente conversa muito. Agora, do ponto de vista da Força Sindical, a Força Sindical é mais uma central sindical plural. Dentro da Força Sindical tem PT, tem PSDB, tem PPS, eu sou PPS. Então, é mais livre para se comportar do ponto de vista... É menos aparelhado, né? Isso que quer dizer. E aí, nesse sentido, e outra, porque a Força Sindical não é governo do ponto de vista de estar dentro do governo. Né? Então é mais livre. Então, quando você é mais livre para falar o que pensa, consequentemente parece ser distorção, parece ser contraditório. Mas não, eu entendo muito bem o papel da CUT, que o PT é governo. Né? Eu concordo plenamente com você, eu só não consigo digerir. É difícil, não é fácil. A força sindical fazendo coro pelo impeachment, eu acho que. Não é a força sindical. Não é a força sindical. É o Paulinho. É o Paulinho. É o Paulinho. Não que é um outro erro da força sindical. Ele criou o monstro e continua. Bom, a força sindical não tem essa posição. Nós estamos encerrando o segundo bloco e na volta nós vamos falar de política municipal aqui. Você é um prefeiturável. Que é isso? E eu já vou deixar uma pergunta para você responder logo de cara no próximo bloco. O Quintino tem coragem de ser o próximo prefeito de Rio Claro? Mas isso você responde para mim quando a gente voltar dos nossos comerciais. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike para você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Velo, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12h30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações, Rio Claro e Piracicaba. E estamos de volta com o programa Contexto, que hoje recebe o presidente do PPS de Rio Claro, presidente do Sindicato dos Químicos de Rio Claro e presidente do INSPIR, Francisco Quintino. Quintino, eu prometi no bloco anterior que eu ia começar a tirar a sua pele aqui e dissecar você, então eu vou repetir a pergunta. Vou acrescentar uma pimentinha na história. Eu ouvi dizer, você sabe que eu rodo pra caramba, né? Eu fiquei meio um tempinho em casa, na volta para Rio Claro, mas era só para enganar os companheiros, achar que eu tinha esquecido da política. Né? Eu tenho ouvido por aí que o Quintino pode ser candidato a prefeito por uma frente de centro-esquerda que estaria se articulando. Primeiro, isso é verdade? Segundo, você tem coragem de ser prefeito? Porque dizem por aí que a prefeitura está quebrada. Né? Olha, assim, a questão da coragem, nós que somos pessoas públicas, nós temos que estar sempre prontos a encarar os desafios. Né? Eu não, a priori, tenho de fato conversas de bastidores, mas não com o meu nome à frente.
aparece em uma situação ou outra uma indicação da possibilidade do meu nome, há outros nomes aí que estão sendo conversados, no sentido de tentar reagrupar a questão centro-esquerda mais para a esquerda, né? E porque há um desânimo, né, por conta do papel que a esquerda dos últimos 8 anos, que vai completar ano que vem, promoveu aí uma lacuna que permite que haja a possibilidade desse tipo de conversa, de bastidores. Você está dizendo para mim que, pelos acontecimentos ao longo dos 8 anos do governo do Dudu e da Olga, se criou uma situação onde, vamos exemplificar para as pessoas, para dar a Frente Rio Claro, nesse momento, seria uma coisa impossível, juntar PT, PPS, PMDB, PDT, PCdoB, enfim, né? Muito difícil, até porque o PMDB, sobretudo o PMDB, se comporta de uma forma em que não abre caminho para esse tipo de diálogo, né? São governos, é governo eleito e reeleito, que projeta para ter sua candidatura, sem dialogar, inclusive com o próprio PT. O PT teria que continuar sendo o vice do PMDB para dar um certo entendimento. Entendimento que eles não conseguem. Agora imagina se não conseguem o entendimento em casa, sendo governo, imagine quem está de fora assistindo, que tem o perfil ideológico que eles têm. Agora, para ganhar a eleição, foi com esse perfil ideológico que ganharam a eleição. Mas para governar deram uma endireitada, né? Foi um pouquinho mais por centro e namorando a direita. Mas aí eu vou sacanear. Não é justamente a mesma coisa que acontece no Brasil? Assim, a gente não repete, até porque, assim, eu tenho orgulho disso, o Du tem orgulho disso, tenho certeza que o Cláudio Mauro tem orgulho disso, você tem orgulho disso. Nós temos orgulho, aliás, vocês têm mais orgulho do que eu, porque eu não participei dessa história, eu estava batendo nos jornais de Rio Claro. Exato. Mas a Frente Rio Claro foi precursora do modelo que nós usamos depois para ganhar a presidência da República, etc. Exato. E daí, como é que nós vamos ficar? Você acredita que... E daí, como é que... Na próxima eleição, como é que faz? O PT se junta com quem? O PMDB vai assim, o PMDB vai apoiar o Aldo? É uma questão assim, nós estamos há cerca de, o que é, 10 meses da eleição? Quer dizer, e uma eleição tiro curto? E uma campanha nós estamos há 10 meses da eleição e graças à reforma política que foi feita, o engodo. Eles conseguiram, assim, ferrar mais ainda, porque o que estava tudo, o xadrez que estava tudo mais ou menos já montado, eles desmontaram tudo de novo. Alguém chutou a mesa e, né? Agora, quem chutou nós sabemos. Sim, agora... E continua presidindo o Congresso, a Câmara dos Deputados. Agora, a questão, eu tenho companheiros no PT, tenho companheiros de luta, né? Que têm idealismo e tal, e que certamente estão sofrendo esse momento com as questões nacionais, que não tem jeito, né? E o PMDB, aquela característica eterna do PMDB, o PMDB é sempre o governo. Se o Du tivesse nesse debate, ele ia discordar do seu. Não, o PMDB é sempre governo, não importa quem seja o governo. Então... É que em Rio Claro nós temos que reconhecer o PMDB muitas vezes não foi governo. Sim, mas porque não isso era uma coisa que inclusive nos orgulhava. Sim, o PMDB de Rio Claro ser o MDB. Nesse aspecto... O MDB do Rui Fina. Nesse aspecto eu reconheço o papel importante do Du Timari nessa linha. Né? Mas aí a questão nacional está interferindo na questão local. E aí a questão é a seguinte: como que a gente faz para preservar ou para reagrupar as forças de centro-esquerda e esquerda em Rio Claro? Porque nós temos um projeto. E o projeto não pode ser simplesmente o PMDB e o PT serem dono. Tem que pensar no coletivo. As pessoas se identificam no projeto. Porque... O Quintino... vamos destrinchar um pouco essa coisa dos 8 anos do governo Dudu, né? Eu acho que você tem a sua análise. Eu mesmo tendo passado a maior parte do tempo longe daqui, eu tenho hoje, depois de um ano morando em Rio Claro, eu me dou o direito de ter dado o devido distanciamento para não ser leviano,
né? Eu acho que o governo do Du tem muitas virtudes. Sim, né? eu também concordo. Eu acho que o Du é um cara sério, eu não acho que o Du é ladrão. Às vezes eu escuto muita besteira e você sabe o quanto que eu lutei na última campanha para a gente não extrapolar e não levar a coisa para o pessoal, etc. Coisa e tal. É assim que eu aprendi a fazer política e é assim que eu gosto de fazer política. Mas, assim, e eu tenho escutado nos últimos tempos, eu andei fazendo umas críticas aqui para o Du, porque, assim, eu até hoje não consegui entender por que não funciona o Conselho Político, como não funcionava durante a Frente Rio Claro, por que não se conseguiu reativar o Conselho Sindical que participava das discussões. Não era por causa do Cláudio Mauro, eu acho que as pessoas, e isso é um pouco culpa do Cláudio, fica muito centrado, é muito personalista as pessoas. Desculpa, o Cláudio tem um ego que você conhece, o ego do Cláudio. Às vezes ele tem até razão de ter ego, né? Mas, assim, e ele tem repetido muito que esse governo é um governo de participação, etc. Ele deu posse para muitos conselhos nos últimos dias, nas últimas semanas. Agora, por exemplo, no Conselho da Cultura, que eu inclusive fui eleito conselheiro, eu logo de cara já fiquei preocupado com o que eu vi. Depois eu posso até, já está no YouTube a reunião gravada, completa, você vai ficar espantado com o que aconteceu lá, né? E eu estou falando isso para você porque você é uma pessoa que sempre esteve ligada à cultura afro. Tá? E acho que você tem que ir lá participar. Eu estou achando que esse Conselho de Cultura é muito esquisito. Né? Mas assim, participar. Mas assim, é de verdade, você não acha que talvez o grande erro do governo do Du, e ele estaria mais tranquilo, ele faria o sucessor dele, se realmente essa participação que ele diz que existe, etc., coisa e tal, ela fosse uma coisa real, ela abrisse espaço para os partidos políticos participar de verdade, como a gente fez eu participei disso 6 anos. Eu não acho que a experiência... Desculpa, eu não sou daqueles que ficam dizendo que o Cláudio Mauro é ficha suja. Até porque se eu falar isso eu vou me sentir ficha suja. Né? Eu fico meio espantado com um monte de gente que participou do governo continuar dizendo isso, porque né, eu acho que houve sérias discussões nesse sentido. É autoflagelamento isso. Agora, quais as virtudes e quais as críticas que você tem para o governo do companheiro do Altimário? O Du é uma pessoa, assim, ele pode até não acreditar, mas eu gosto muito do Du. Porque quando foi, logo depois da campanha de 2006, que nós trabalhamos e ajudamos a reeleger o presidente Lula, eu e o Du, muito mais por iniciativa do Du, que me ligou, para a gente fazer um trabalho que deu forma à questão do movimento Ação em Defesa do Rio Claro. Onde chegou um determinado momento de ter, o prefeito era Nevoeiro, chegou um determinado momento de ter 10, 12 partidos dentro daquele grupo. E nós trabalhamos. Houve a divisão lá perto da eleição por conta de que o PT não concordava com o PSDB como cabeça de chapa e vice-versa. E aí que acabou aparecendo a candidatura do João Walter e minha como vice, e o Du e a Olga na outra candidatura. Então, a forma... E daí, assim, inclusive porque eu vou chamar ele aqui, que tem responsabilidade nisso, eu acho que nesse capítulo da história, da sucessão do Cláudio em diante, o nosso companheiro Luiz Fernando Quilici tem muito que falar, aliás, ele tem que ajoelhar no milho. Né? Eu costumo dizer para ele isso, que ele deveria ajoelhar no milho. Você acha que isso se perdeu? Não tem mais condição de sentar? PMDB, PT, PPS, agora PV, a questão é a seguinte, PDT, o Du, PCdoB. Voltando aí à questão do carinho, respeito que eu tenho pelo Du, né? É um cidadão honesto, é uma figura que eu respeito muito, porque o Du... Enquanto engenheiro civil está fazendo um governo bem a cara do Du, que é um governo de obras, ele fez muita obra. Nós nunca, pelo menos da minha parte, eu nunca disse que o Du é corrupto, que é um sujeito mal intencionado, eu nunca disse isso. Agora, a questão que eu faço crítica, e aí que o Du deveria, já que ele é uma pessoa que admira muito o saudoso Ulisses Guimarães,
E o Ulisses Guimarães, umas coisas que ele dizia para todos nós... E ele admirava muito o Zé Dirceu também, exatamente, né? Vamos lembrar disso. E uma das coisas que deveria ouvir, já que é um seguidor do Ulisses Guimarães, que o Ulisses Guimarães dizia o seguinte, que político não pode conservar ressentimento na geladeira. E que política se faz com saliva. E não faz com fígado. E o Du, em muito momento, ele faz coisa com fígado. Você não pode olhar as coisas... Mas isso não é do perfil do Du? Assim, olha, eu conheço o Du faz uns... O Du não sempre foi um cara assim... Eu fico às vezes pensando que alguns fatos acabam marcando a nossa vida, né? O Du teve presente, por exemplo, naquela coisa lá do sítio, lá da Uni, etc. Sim, e tal. sim. É uma coisa que marcou muito a vida dele. Você acha que essa postura dele, esse tal ressentimento que você diz que ele tem, né? Eu voltei a conversar com ele recentemente, eu senti a mesma coisa que ele perdoa pelo não mútuo. E ele perdoa sem ter o que perdoar, inclusive. Ele perdoa porque ele acha que tem o que perdoar. Mas você acha que em nome... nós não precisamos pensar mais em Rio Claro do que pensar no Du, no Cláudio. Aliás, eu quero fazer essa pergunta para você. Que você participou mais do que eu. Mas eu queria só dizer... No episódio da reeleição do Du. Pimentel, eu queria só concluir uma coisa. Só concluir uma coisa em relação ao Du. Você fez uma colocação super importante, que a cidade é maior do que Du. A cidade é maior que Cláudio. O problema é que quem está no poder, à frente do poder, se não tiver essa possibilidade de abertura, de imaginar que ali não é uma questão pessoal, mas é coletiva, né? Até por conta de que quem perde com isso é o município. Ou seja, você está me dizendo que quem deveria ter a iniciativa de chamar todo mundo para uma mesa e para conversar é o prefeito. Foi eleito para quê, na verdade? E daí o jogo vai começar e está começando, né? Mas essa pergunta eu tenho que fazer para você. Pois não. Porque eu estava fora de Rio Claro, eu caí no final, acabei caindo de paraquedas, você conhece bem a história. Sim. Né? Melhor do que aqueles que acharam que eu estava contra, que eu estava do outro lado, atirando bobagem, pedra. É uma bobagem. Para mim foi uma roubada que eu entrei. É uma bobagem. Né? Agora, quem tinha razão? O Du, que pleiteava a reeleição, uma reeleição que o Cláudio teve o direito, nós demos o direito do Cláudio concorrer, ou o Cláudio que... Eu até hoje não entendi direito os motivos que levaram o Cláudio e o Du a se desentender, né? Parece que também tem muito de ressentimento nisso, do Cláudio daí, não do Du. Certo. Você acha que eles, assim, quem errou, e você acha que algum dia eles conseguem superar isso, ou deram o dedinho para sempre e estão de mal para sempre? Eu entrei nesse meio aí para tentar selar uma paz, né? Mas eu não consegui. E aí a coisa foi para o caminho que foi. Eu penso que do ponto de vista da discussão do nosso trabalho, da candidatura do Cláudio, eu penso assim, a discussão no coletivo é uma decisão individual, certo? Você discute no coletivo, mas na decisão... Eu deixo todo mundo falar, mas eu decido. Mas eu decido. Então é uma coisa... E aí a gente por uma questão... Mas olha, eu digo uma coisa assim... Ao deixar todo mundo falar, você tem pelo menos a possibilidade de escutar e mudar a sua decisão, certo? Isso é bom. Tem reunião que a gente muitas vezes não participa, porque você sabe que você tem o tempo para falar, mas a decisão já está tomada antes da reunião. Então, você vai lá só... eu sou mais chato. Eu vou lá e participo só para encher o saco. E agora... O que eu falei recentemente na reunião do Conselho, que as pessoas acharam que me derrotaram, articularam pra caramba, me derrotaram o Pimentel. Eu falei que numa altura dessa da minha vida, eu não me sinto nem um pouco constrangido. Já aprendi que a democracia é feita de vitórias e derrotas. Uma hora você é maioria, outra hora você é minoria. E o que é legal da democracia é quando a maioria entende que a minoria tem que ser respeitada e tem os seus direitos. Aí tem aquela história do ganhar perdendo e perder ganhando. Eu dei muita risada e continuo dando muita risada. Quem que tinha razão? Primeiro isso, curto e grosso. Esse ou aquele. Você ficou do lado do Cláudio no final dessa história. Né? Eu acho que foi um grande erro, não dos dois. Apostamos. Um grande erro da esquerda de Rio Claro, que deixou os dois dar o dedinho e brigar para sempre. Eu acho que as poucas vezes que eu tive aqui em Rio Claro, no período anterior, eu cheguei a falar com vários companheiros, com o Marcelo Fiório, com a própria Olga, com o próprio Cláudio, que eu achava
eu achava muito complicado a divisão entre nós, até porque é aquilo que você falou, eu concordo com você. De certa forma, e a gente não tem como provar se é verdade ou é mentira, mas que o Du ganhou por WO, ele ganhou, Sim. porque assim... Numa democracia é O péssimo. Nevoeiro, nós tínhamos 2 candidatos impugnados e um terceiro que todo mundo dizia que... Aí a culpa não é só Nós dele. acabamos perdendo para o terceiro, que Aí- isso é outra coisa que tem engasgada, né? Aí não é culpa só dele, é culpa de todos nós. Porque quando numa democracia você não oferece opção, a gente não tem a coragem de oferecer opção e leva uma eleição pro finalmente no WO, isso para a democracia é péssimo. Certo. Nós não somos e nós bons não estamos, exemplos. o Quintino, de nesse certa sentido. forma, diante do quadro político de Rio Claro, o que nós temos escutado, eu tenho escutado muita coisa, tenho conversado com muita gente, é época, inclusive, disso, né? Nós não estamos correndo o risco de, ao deixar e ao colocar, como você colocou, a iniciativa tem que ser do prefeito, porque ele está no poder, etc., de repetir o erro e devolver a prefeitura para mãos que a gente já sabe como a gente entrega de um jeito e depois recebe de outro. Nós já sabemos disso. Exato. Certo? Mas Será que não era hora, e daí os pequenos partidos dessa vez, o PPS, o PV, o PSB, que não é tão pequeno assim, o próprio PDT, o PCdoB, enfim, as forças que se dizem de esquerda da cidade, se reunirem, concordarem e levarem, assim, chegar no PT e no PMDB e falar assim, pô, vocês querem prestar atenção na conversa, por favor, né? Porque eu sinceramente, eu estou muito preocupado. Sim, o Du é um grande político. Não, aliás, deixa eu deixar claro. Sim, é um não grande... é que eu acho que o Du não tem capacidade e não seria muito competente para fazer, para comandar esse processo. Mas o Du é um grande político do ponto de vista da articulação. Ou pelo menos o que ele tem feito do ponto de vista de estar no poder tem dado certo, né? Haja vista que o primeiro encontro da presidente Dilma com o Michel Temer foi aqui na cidade. Então, isso tem... Agora, a questão é o seguinte, depois eu quero ter um espaço também para falar um pouquinho do PT. Mas dizer o seguinte, olha, esse papel que cabe da gente de vez não permitir que aquelas forças que nós somos contrários assumam de volta o poder... Apesar que eles estão meio divididos dessa vez também. Mas sim, eles estão divididos, mas do lado de cá também a gente tem proporcionado esperança a eles. Porque, daí até eu vou achar engraçado pela primeira vez, como nunca antes da história desse país, a gente tem 7, 8 candidatos a prefeito em Rio Claro. Vai ser divertido. Será? Vamos ver. De repente. Mas aí a questão do Du, ele como o líder do governo, ele é o prefeito. Então, a primeira coisa, voltando àquele ponto que, olha, pega o ressentimento, ouve o doutor Ulisses Guimarães e separa isso. Vamos pensar... E daí começa a resolver vamos pensar em casa, na cidade. Dá um beijinho na orga, conversa com o PT. Vamos pensar na cidade. Sabe por quê, companheiro? Eu vou dizer uma coisa para você. Em 2012... quando nós participamos da campanha com o Cláudio e tudo mais... Você ainda não me respondeu quem estava certo e quem estava errado. Eu não esqueci isso, não. Eu respondi, eu disse que todos nós erramos. E se todos nós erramos por conta de que de fazer uma avaliação equivocada, de permitir uma eleição por WO. Nós não podemos fazer isso. Isso é prejudicial à democracia. Nós defendemos a democracia e deixamos uma eleição ser resolvida dessa forma. Agora, outra coisa... Não que, inclusive, internamente a gente não tem esperneado muito. Sim, a gente... Assim, nós fomos... Não digo nem voto vencido. Eu estou acostumando os nossos telespectadores que aqui, nesse programa, no Contexto, não tem debaixo do tapete, não tem história que não possa ser conversada. Porque, pelo menos eu sempre fiz política da maneira mais transparente e republicana. Eu entrei pobre na prefeitura, saí miserável, enfim. E da forma como nós estamos falando aqui, até a sua conversa com os telespectadores que estão nos ouvindo, é exatamente isso, Pimentel. Nós somos, talvez nós, tem mais gente, mas posso dizer nós dois, muitas vezes não somos muito bem compreendidos, porque a gente costuma dizer o que está pensando, o que está sentindo. Não tem negociação do ponto de vista, olha, eu vou mudar a minha opinião, porque eu mudando minha opinião, vem a circunstância me permite avançar em algum espaço. E também não tem essa coisa de falar assim, não pode ter cargo de comissão, os partidos não podem indicar
indicar pessoas. Ganhamos a eleição junto, vamos governar junto, é assim que se faz política e acabou. O meu partido defendeu 19 cadeiras. Agora bota a gente competente em cada lugar. O meu partido defendeu 19 cadeiras na Câmara porque a gente acredita que aumenta a representatividade. Agora tem partido aí que disse que tem que ser 12 cadeiras e vai se beneficiar das 19. Aí falta sinceridade na discussão. Agora voltando para a questão do PT, que é importante que fique registrado. Você vai ter que dar porque nós já estamos acabando o bloco. É importante que fique registrado. Que agora chega no terceiro e começa a passar mais rápido. É importante que fique registrado que pela primeira vez na história de Rio Claro, o PT assumiu a presidência da Câmara de Rio Claro na pessoa do companheiro Agnello Matos, que foi através de uma articulação da nossa candidatura, com Cláudio à frente, que nós elegemos o vereador professor Dalberto. Foi o voto que deu destino na Câmara para a composição da mesa. E daí o Cláudio brigou com o Dalberto por causa disso. Brigou, mas era uma questão... Ai, meu Deus do céu. Eu estou dizendo exatamente uma questão ideológica que fique registrada e que o PT jamais esqueça que fomos nós que demos linha para que o PT, pela primeira vez na história, assumisse a presidência da Câmara de Rio Claro. Isso tem que ficar registrado. Eu não participei dessas articulações, então eu até peço um pouco de desculpa, porque às vezes eu não tenho ainda, eu não conversei, eu não gastei saliva o suficiente ainda para entender, até porque com algumas pessoas eu só voltei a conversar recentemente, né? Inclusive o Du. Mas, o Quintino, no próximo bloco nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui de pinga-fogo, essa coisa, para dar uma amenizada, vamos falar um pouco da tua luta à frente do esqui, da comunidade negra, que na verdade o que nós gostamos é de tambu, de cultura, né? E que baita saudade da Dona Ângela, daqueles banquetes afro-brasileiros que nós fazíamos, né? Realmente. Do tambu no Horto Florestal. Mas a gente volta já com o Francisco Quintino respondendo para mim mais um monte de coisas apimentadas. Olá, galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Velo, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12h30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. E nós estamos de volta com o programa Contexto, que hoje recebe o presidente do PPS e do Sindicato dos Químicos de Rio Claro, meu amigo, companheiro Francisco Quintino. Quintino, o que você prefere? Fazer o pinga-fogo antes e a gente acaba com a questão do negro ou ao contrário? Vamos falar a questão do negro rapidinho, eu já explico, né? Mas você não vai se livrar do pinga-fogo. Não, não adianta você esticar a conversa, você já rapidinho. sabe quanto tempo nós temos. Não, tá? rapidinho. O Quintino, você foi o primeiro presidente do CONERC. Do CONERC. Né? Eu tenho muito orgulho de ter ajudado nesse processo, de ter sido conselheiro. Sim. Avançamos em Rio Claro nos últimos anos? Pimentel, primeiramente eu quero em público agradecer e reconhecer o seu papel naquele momento, muito importante, durante o mandato do prefeito Cláudio Mauro, que foi ali criado o conselho. Você, como diretor da cultura de Rio Claro, deu assim, a sua contribuição histórica, tanto é que através dessas articulações todas passou
a ter o conselho. Eu tive a felicidade de ter sido eleito o primeiro presidente, né? E aquele conselho, que por incrível que pareça, o Cláudio teve 8 anos de governo e aquele conselho funcionou os últimos 2 anos, que foi 2002 e 2004. A gente aproveitou também, né? Criou a assessoria afro que tem lá. Exato, né? E aí essas contribuições todas que você deu, o conselho, as entidades todas, que eu não vou enumerar aqui, até por conta do nosso tempo, mas dizer que todo esse trabalho projetou o Rio Claro para fora do município. Tanto é que o presidente Lula, na primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, mandou um convite a Rio Claro, né? Nesse período o prefeito Cláudio Mauro já não era mais prefeito, o prefeito era Nevoeiro, que tentou até segurar para mim não ir para Brasília, né? Mas não teve jeito, porque acabou recebendo um comunicado do gabinete da presidência da República, que era, né? para mandar entregar o convite. Que era para entregar o convite. E eu fui e tal, e isso projetou de tal forma que hoje eu sou presidente do INSPIR. Explica para o pessoal. INSPIR é Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, que agrega, está fazendo, portanto, 20 anos, foi fundado em 1995. E nós estamos em 2015, então, portanto, está fazendo 20 anos. E o primeiro presidente do INSPIR foi o deputado Vicentinho, que eu tive recentemente com ele, porque ele fez Ou seja, para além, né? de nacional, o Quintino agora é internacional. Fui para Chicago, representando o INSPIR e representando as centrais sindicais nesse tema. Que quem fundou, ou seja, levou o nome de Rio Claro para lá. Quem fundou o INSPIR? A CUT, Força Sindical, o GT, a FLCO, que é a maior central sindical americana, a CSA, a CSI. O que é a CSA? Central Sindical das Américas. O que é a CSI? Central Sindical Internacional, que fazem parte desse conjunto que compõe o INSPIR. O escritório do INSPIR fica na Rangel Pestana, centro de São Paulo, ali próximo à Praça da Sé. Nós temos uma assessoria jurídica, tem um corpo de assessores que nos dá sustentação para o trabalho. Então, é isso. Essa projeção começou a partir daquele momento. Vamos falar da comunidade como um todo. O Quintino, eu já entendi que aproveitou as portas que foram se abrindo, lutou pra caramba, porque ninguém chega... Eu sei, eu também fui presidente de uma entidade nacional, eu sei como que é isso, né? Mas e a comunidade? Avançou? Cota no serviço público? Qual que é o quadro? Tem hoje? Avanços. Se o Quintino fosse hoje o presidente do conselho, desculpa, a Diva, Diva, eu juro por Deus, eu não estou querendo te depor, não, eu gosto, te amo, Diva. Mas se o Quintino fosse o presidente do conselho da comunidade negra, o que o Quintino ia chamar o prefeito e falar assim, ou chamar os vereadores e falar, tem que resolver isso, porque esse é o próximo passo? Olha, nós temos avanços importantes a nível nacional e local. A nível nacional, o que aconteceu? Nós temos o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNPIR, nós temos a CEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, com a ministra Nilma Lino Gomes, com quem eu estive recentemente, tem o Estatuto da Igualdade Racial. A nível local nós temos desde o Cláudio, com a criação do Conselho, depois passou pelo governo Nevoeiro, que passou a ter o feriado municipal da consciência negra, que foi durante o mandato do prefeito Nevoeiro, e atualmente o atual prefeito, através de nossas articulações, colocou cotas no serviço público, do serviço executivo, na prefeitura, e a Câmara também aprovou para a Câmara Municipal. Só falta uma questão importante que a presidente Divanilde está se empenhando, e a gente também apoia ela nesse sentido, que pelo menos o finalzinho do governo do Otimari tenha, já que ele defende e assinou a lei de cotas, que ele coloque um negro, uma negra no governo dele a nível de primeiro escalão. Como que pode um governo que se diz de esquerda, quem é alinhado com a presidente Dilma, quem é alinhado com o presidente Lula, e durante 8 anos conseguir a mágica de não ter um negro e uma negra no primeiro escalão? Um governo que diz que é de esquerda. Eu não consigo entender. Nós temos mais um minutinho só, né? E nós vamos usar esses 2, 3 minutos. Eu já avisei o Weber que nós vamos estourar um pouquinho, porque o pinga-fogo você não vai explicar, não vai escapar. E só para sacanear, eu vou sacanear publicamente, eu acho que eu posso anunciar que eu já fiz isso com tu, que o Sindicato dos Químicos vai começar a ajudar na sustentabilidade da TV comunitária. Até porque o Sindicato dos Químicos é fundador da TV comunitária, e eu acho que a TV comunitária ela é um instrumento importante
inclusive para a política de Rio Claro. Mas vamos lá. Nevoeiro Júnior. Sabonete. Liso. O cunhado e deputado, Aldo Demarque. O Aldo, ele é uma pessoa especial porque ele consegue explicar o inexplicável. Meu Deus. Olga Salomão. Olga Salomão é uma virtude ideológica, mas que deveria botar mais o dedo na ferida e defender mais a questão que ela acredita. Certo. Sérgio de Gerard. É um grande parlamentar. Entendi. Luiz Fernando Quilice. É uma figura importante do ponto de vista político, mas que devia ter mais coragem. Devia ter mais coragem. Pedro Ivo. Faz tempo que eu não vejo o Pedro Ivo, inclusive. Pedro Ivo é um jurista fantástico e que muito contribuiu com a cidade de Rio Claro quando esteve à frente do judiciário. Rui Barbosa. É uma pessoa que tem um grande coração, mas que pouco sabe perdoar. Não sabe perdoar. Cláudio de Mauro, é óbvio que eu tenho que perguntar sobre o Cláudio para o Quintino. Cláudio, um carisma fantástico, uma convicção enorme em defesa do ponto de vista que tem, mas que tem grande dificuldade em nos ouvir. Cláudio Zerbo. É uma figura também mais oculta que pública e que tem se dado bem. Voltando um pouco, Lincoln Magalhães. O Lincoln, por estar à frente de um órgão de imprensa, a meu ver, ele teria que ter mais espaço para ouvir os movimentos sociais. Certo. O Cal Machado, né, que apesar de ser meio oculto, representa de certa forma o PSDB em Rio Claro. Cal Machado, assim como os demais que você citou, são todas pessoas a quem eu respeito todos, mas que ele continua fazendo o papel dele politicamente e se dando bem, né? Certo. João Zaine. Zaine, ele é uma pessoa boa, um amigo, mas que ele deveria se livrar de algumas amarras. Ele tem o poder de ser mais livre, mais independente. Agnello Matos, que você acabou de falar que participou da eleição dele para presidente da Câmara. É uma grande pessoa também, mas do ponto de vista, para quem pretende ser prefeito, tem que ter mais possibilidade de ouvir as pessoas. Bom, já que você está falando, estamos perguntando os candidatos a prefeito, o Juninho da padaria, lógico, tem que perguntar. O Juninho, ele devia se livrar um pouco, já que ele é uma pessoa que defende o ideal coletivo, devia, na minha opinião, se desprender um pouco das amarras, para não se tornar somente uma pessoa com um perfil folclórico. Divanilde. Radical. Radical. O Djalma. É um grande companheiro sindicalista que contribuiu muito com a questão do movimento sindical brasileiro e que neste momento está junto conosco e passou o bastão para mim tocar esse barco para frente. Valderez. Companheira em todos os sentidos, família, esposa, companheira de trabalho. É uma pessoa, se eu não a tivesse do meu lado, talvez eu não estivesse onde eu estou. Quintino por Quintino. Não, eu não posso esquecer. Tem uma pessoa que eu acho que faz parte disso, que eu tenho que perguntar para você. Raquel Picelli. Aliás, são duas, na verdade, que eu tenho que perguntar. Raquel, uma assistente social que faz política e que deveria, além do que já contribui muito mais, tendo a coragem de dizer a público que muitas vezes pensa. Sérgio Guilherme. É uma pessoa também a quem eu respeito muito, que publicamente já fez alguns enfrentamentos importantes e que tem ainda muito a contribuir com a sociedade de Rio Claro. Bom, e bora lá terminar o programa. Francisco Quintino por Francisco Quintino. E daí eu deixo você falar um pouco mais do você mesmo. Eu te dou esse direito. Operário, que veio das camadas menos favorecidas da sociedade
e que não trago comigo nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Eu não tenho problema nenhum de relacionamento com qualquer segmento da sociedade, não importa qual for, desde as classes mais favorecidas até menos favorecidas, etnicamente falando, gênero e tudo mais. Não tenho problema nenhum, me relaciono com todo mundo dentro do nível de respeito que deve ter e continuo acreditando numa sociedade mais justa, embora para muitos pode ser utopia, porque diz que político é tudo farinha do mesmo saco, eu não acredito nisso. E faço sempre um apelo para que as pessoas venham ocupar o espaço de cidadania para tentar transformar a sociedade. E a democracia nos permite isso. Reclamar só não resolve. Política se faz na luta, Quintino? Política se faz na luta. Política se faz na luta e defender trabalhador não é só ambiente de fábrica. Defender trabalhador é saúde, segurança, é cultura, é tudo mais. Defender os ideais do trabalhador no sindicalismo moderno é defender o trabalhador na sociedade, não só dentro do ambiente de fábrica. Então, Quintino, se a gente concorda, a gente sempre concorda muito de que política se faz na luta, a gente vai continuar lutando e viva Zumbi dos Palmares. Viva Zumbi dos Palmares. Foi um prazer te receber aqui, cara. Obrigado, Pimentel, pela oportunidade. Você mora no meu coração, sabe disso. Grande abraço. Abraço, companheiro. E a gente vai ficando por aqui com o programa Contexto, que você assiste semanalmente pela Rede Cidade Livre, canal comunitário. Você sabe muito bem que você também pode assistir a esses programas acessando o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Uma boa noite e até a próxima semana com um novo programa Contexto.